Fala, boa tarde a todos, aqui é o Bruno. Hoje eu quero fazer um review sobre o álbum Atrocity Exhibition do Danny Brown, que ele lançou em 2016, né? Mas antes de começar, eu vou contextualizar um pouco. O Danny Brown, rapper saído lá de Detroit, mesmo estado do Jay Dilla, mesmo estado do Slum Village e de muitos outros rappers, né? Tem uma cena muito forte e própria lá de Detroit, que geralmente não se nacionaliza, né? São poucos que saem de lá e realmente fazem sucesso nacional e internacionalmente. O Danny Brown, ele é de uma nova geração lá de Detroit, uma geração que fez bastante experimento, né, num lado mais abstrato, num lado mais insano até, eu diria, do hip hop. Muitos comparam, né, a experimentação de Atrocity Exhibition com o Money Store, né. Eles dizem que é um álbum pós-Death Grips, mas eu diria que o Danny Brown ele tem uma vertente muito autoral, ele segue uma própria linha, e esse álbum aqui não tem muito a ver com qualquer outra coisa que foi publicada na história do hip hop. Eu diria que muitos outros artistas já fizeram álbuns sobre o abuso de drogas, sobre problemas mentais e psicológicos, sobre o distanciamento da vida real, mas eu diria que esse daqui é o álbum mais intoxicado já feito na história do hip hop. É um dos álbuns mais intoxicados da história da música, né? O próprio nome é uma exibição de atrocidades. E a maioria das músicas aqui vai citar, né, vai relatar inúmeros episódios em que realmente, né, existiram atrocidades. E a própria experiência do Danny Brown ao longo dos anos se comprova, né, uma atrocidade. Ele foi ao fundo do poço, ele ficou no escuro por muito tempo, ele não saiu de casa e teve que enfrentar seus demônios, e isso tudo vai ser relatado durante o álbum. O Danny Brown ele já havia lançado 10 mixtapes antes de lançar isso daqui, né? A série Detroit State of Mind ele tem 4. Ele já havia publicado o Triple X, que é a mixtape dele de 2011, onde ele mostrou um lado muito mais experimental. Ele já havia publicado também 2 álbuns de estúdio, o The Hybrid de 2010 e o Old de 2013. O Old foi um álbum que ele experimentou bastante com a EDM, né, e músicas mais pop, podem-se dizer, músicas mais de dança, mas Atrocity Exhibition é lançado 3 anos depois, quando o Danny Brown já tinha 35 anos de idade, né? Então foi uma experiência de um cara adulto, de um cara consciente da própria vida, das suas decisões, sejam elas boas ou más, né? E ele é um álbum extremamente cru, é um álbum em que o Danny Brown se apresenta nu pra gente, né? Ele mostra todos os sentimentos que ele passou, sejam eles melancólicos, de dor, de perda, né? Seja ele retratando o vício nas drogas, né? O vício no amor, o vício até no hedonismo, né? Nos prazeres imediatos da vida, e também retratando como ele conseguiu se superar dessa fase, superar enquanto indivíduo e enquanto artista, porque eu acho que esse álbum ele tem uma metanarrativa por trás. Ele está contando aqui sobre o próprio processo de criação. Se a gente consegue apreciar isso, a gente ganha uma nova dimensão de artista aqui, né? Se a gente tem essa sensibilidade para com esse estilo de rap, eu acho que a gente ganha algo realmente na nossa alma, e é de experienciar o hip hop enquanto arte. Isso aqui é um trabalho, é uma obra-prima do Danny Brown e ela deve ser entendida como tal. E eu agora quero falar um pouco das músicas, eu escrevi algumas coisas, eu quero ler, então bora lá. I'm like cool brick with 2 bricks and hoes on the strap. Off a 2-piece, a 2-pick, I flick and I preach. O álbum tem 15 músicas e 47 minutos no total. Foi produzido na maior parte pelo Paul White, que é um colaborador frequente do Danny Brown, né, um produtor lá da Inglaterra. E a música que abre o álbum é Downward Spiral. Em português ficaria algo como espiral negativa, uma decadência no sentido agressivo da palavra, um piorar contínuo e incessante. E a música vai falar exatamente sobre isso. Ele abre falando que ele tá suando como se ele estivesse numa rave. Ele está no quarto dele faz 3 dias, escutando vozes, paranoico, parece que ele está vendo fantasmas, né? O telefone continua tocando, mas ele corta isso. Então ele fala sobre o distanciamento do mundo, essa pulsação de morte, né? Essa vontade de continuar piorando
e não saber como melhorar. É uma maneira excelente de abrir um álbum desse, porque durante, né, a jornada inteira vai ser um encontro com o que há de profundo na alma do Danny Brown, né? Vai ser um encontro com todos os fantasmas realmente que convivem com ele, todos os demônios que convivem com ele, né? A ansiedade dele, o abuso. Tudo isso vai ser retratado muito bem no álbum. Vou tocar um pouquinho de Downward Spiral. I'm sweating like I'm in a rave. Been in this room for 3 days. Think I'm hearing voices. Paranoid and think I'm seeing ghosts. Oh shit. A segunda música, Tell Me What I Don't Know, chega com uma voz sóbria, calma, que é um flow antigo do Danny, e sempre que ele utiliza esse tipo de voz, ele vai relatar sobre algo da vida dele mais pesado, né? E nessa música aqui ele fala sobre ter perdido um amigo no passado, que estava indo, né, para uma loja de bebida e tomou um tiro, né? E é por isso mesmo que ele fala, né? Me diga algo que eu não sei. Eu sei de tudo que a vida tem a oferecer, eu sei das respostas, eu já passei por coisas muito difíceis e é por isso mesmo que eu afirmo que não tem sentido algum. É isso que ele está tentando passar pra gente nessa segunda música. Vou tocar um pouco dela. And we were so gun-ho, wet a nigga up like he forgot his poncho on the block all day, chasing that cilantro, hook rate, chasing niggas hoping that they find dope. Shit is like a cycle. A terceira música é Rolling Stone, que é uma metáfora que já foi utilizada ao longo da história para representar inúmeras coisas, e nessa o Danny Brown ele utiliza para representar o movimento dele, né? Ele tá numa decrescente contínua, como eu já havia falado no Downward Spiral, e o começo da música é muito interessante, né? Porque é um começo cantado, e aí para começar o verso ele fala Just Release Me, né? Então me solte. E aí o Danny Brown começa o flow dele, que é insano. Just release me. But I like that money. No, I'm just making rich. Even if she fuck me, I still know life a bitch. Bought a nightmare, so dream. Happiness went upstream. São poucos rappers que conseguem flutuar numa batida igual o Danny Brown, e mais raro ainda, são poucos rappers que escolhem esse tipo de instrumentação experimental, alucinada, e sabem, né, controlá-la de maneira tão efetiva quanto o Danny Brown. Né, o talento dele para acompanhar, né, melodias que nenhum outro rapper usa é algo completamente absurdo. Vou falar um pouco da letra aqui, porque o Danny Brown ele faz um uso de antíteses, né, um jogo de opostos nessa letra inteira, tanto nas contraposições. Então ele fala Even if she fuck me, I still know life a bitch, but a nightmare, sold a dream, quanto na composição das narrativas dele. Ele fala que ele compra um pesadelo e vendeu um sonho e a felicidade dele foi pra cima, aí ele se culpa porque não tinha controle, agora ele vive sem uma alma, ele está numa rota que nunca acaba e ele não sabe o oposto de pecado. E assim, vou colocar um pouco do flow dele que vocês têm que escutar isso. Some people say I think too much. I don't think they think enough. Time rough, but they got rough. Way heavier up on my show. Live the cricket, tell that soap. Can't think straight, can't think so. Dark rock, so immature. A quarta música do álbum é Really Dull, que é uma pedrada, né? O flow do Danny Brown aqui é incomparável. Tem um dos melhores refrões do Kendrick, que havia acabado de sair, né? De To Pimp a Butterfly. Né, o verso do Earl é muito bom, o verso do Absol também aqui é sensacional, e eu diria que o flow do Danny Brown lembra um pouco Be Real se o Cypress Hill fosse sobre o uso de Adderall e anfetaminas e não de maconha. Eu vou tocar um pouco aqui de Really Dull. You niggas don't even know all that talk they know so. Cannot tell me nothing, show me something I ain't seen before. The hoe on my pick a lot, smoking on that mistletoe. Make her kiss all on it while we touch up on a 24. She look like a centerfold, my ball on my genital. A música que segue Really Dull é Lost, né? Ele está perdido, ele continua a relatar, né, esse caminho amaldiçoado que ele está seguindo na vida dele. A batida aqui é fantástica, tem um sample de vocal, um saxofone, tem um barulho que parece uma cigarra e tem a bateria, né? Durante esse álbum inteiro ela é muito básica. Tem músicas que ele vai utilizar um ritmo de marcha,
Tem músicas que ele vai usar apenas um kick muito tímido. Nessa daqui ele usa uma sequência básica de kick, que é um 2-2 depois 1. Né? E é importante dizer, né, que ele fala que na música ele tá perdido, né, em tudo que ele faz, mas ele continua se aprofundando nessa loucura. Tocar um pouco de Lost. I'm like Spielberg with ill words and hoes on that curb. Gotta screw loose, I'm cool, mentality to start. But still smart enough to hit this bitch with a rock. And with your wrinkle pussy, hoe, I can't be your luck. But I still get the head if you swallow it both. A próxima música é Ain't It Funny, que é uma música sarcástica. Né? Nada do que ele pergunta é realmente engraçado. Né? Na verdade, a maioria das coisas aqui são desesperadoras. E essa postura do Danny intensifica o sentimento desesperador. Se antes ele estava perdido numa espiral negativa, pessimista acerca do mundo por acontecimentos traumáticos em sua vida, o Danny demonstra outra faceta de um personagem complexo, hiperinteligente, que reconhece seu estado, já delineou 1000 maneiras de sair dele, mas ainda não conseguiu sair e, portanto, tira sarro disso tudo. E a letra aqui é fantástica, ele fala: "Jokes on you, but Satan's the only one laughing", né? A piada é sobre você, mas apenas o Satã está rindo. Depois ele conta sobre outra situação desesperadora, o pânico quando as drogas acabam e ninguém tá respondendo. E depois ele fala: "Isso daí não é engraçado?". Depois ele diz: "Não consigo sair desse abuso e por isso eu continuo usando do álcool e das drogas. Né? Eu vou lavar meus problemas com uma garrafa de Hennessy. Eu tenho ansiedade, então eu vou usar Xanax". Né? Ele continua relatando o abuso de drogas incessante. Nessa fase aqui do álbum, ele tá realmente perdido e não vai melhorar. Né, a sequência aqui, por exemplo, em Gold Dust, é outra vez, né, uma batida extremamente simples, é um trompete perdido, um riff de guitarra. Ele continua a relatar o abuso de drogas. Em White Lines, uma música produzida pelo The Alchemist, né, que o Earl já havia referenciado em Really Dope, o Danny Brown acompanha a melodia com um flow inexplicável. Né? A batida em si é um boom bap com um órgão que parece uma guitarra. A nona música do álbum, Pneumonia, tem uma batida de trap, parece que vai ter um drop de drill que parece Waka Flocka Flame no meio, mas nada acontece, né? Nada além do flow insano do Danny, que parece estar cada vez mais afundado em seus vícios. Tocar um pouco de Pneumonia. Em Dance in the Water tem uma batida de rock junto com eletrônica e um som que parece de esqueleto que fica atormentando durante toda a música. Ela é mais animada, intensa, que vai de encontro à longa produção de EDM que o Danny Brown tem. A 11ª música, From the Ground, assim como em Tell Me What I Don't Know, o Danny Brown usa de uma voz sóbria, apaziguada, relatando o início da sua vida, né, enquanto um artista. É um relato de que ele venceu e alcançou o que ele queria, indo para lugares inimagináveis em tour, ganhando dinheiro. E a voz da Kelela, né, que canta aqui, tem um tom bonito, que é uma das únicas vezes que você pode relaxar escutando o álbum inteiro. Em When It Rain, a 12ª música, a batida parece uma pegadinha, né? Parece que vai acontecer alguma coisa no sentido do Looney Tunes. E é impressionante a habilidade do Danny de se manter no tempo. Ele está solto, né? Nesse álbum inteiro ele está confortável em qualquer atmosfera. Você pode colocar qualquer piada, né? E ele vai conseguir fazer um flow
absurdo. Tocar um pouco aqui. Where I say ain't no trust, y'all niggas like y'all ain't like us. Hang up with the double off, ain't your dust. For that money ain't that we trust. All for victim for greed and lust. When you put the trust, we ain't guns gon' bust. Living every. Na 13ª música, Today, tem uma batida de chacoalho junto com um piano e uma sequência de kicks tímidos, como eu já havia referenciado aqui no vídeo. E o refrão dela eu achei muito interessante, ele diz: "Você nunca sabe quando é o tempo de ir, então é claro que eu te traí." E logo depois vem um coro cantando Today, 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 que pra mim soou, né, como alguma coisa pressionando o personagem a permanecer no presente, sem pensar nas consequências nem nos outros. Oh, I say you never, never know when your time to go, so damn right I do. I say you never, never know when your time to go. I say you never, never know when your time to go, so damn right I do. Em Get High, o Danny Brown faz uma colaboração com o Be Real, do Cypress Hill. Os dois têm uma voz parecida, como eu já havia dito no começo do vídeo. E no começo da letra, ele faz referência a artistas de jazz como Miles Davis, o John Coltrane, o Tommy Dorsey e o Dizzy Gillespie. Né? E o refrão, ele diz, né, tem algo de ruim acontecendo aqui na vida, eu vou fumar maconha e ficar numa boa. E repete isso. Say you had a bad day and want the stress to go away. Just roll up and take the pain away and get high. Para fechar o álbum, né, essa jornada às profundezas da alma de um personagem super complicado, cheio de problemas sérios, né, como o vício, o abuso, né, a depressão e o pessimismo. O Danny Brown faz a música Hell for It, que é basicamente uma mensagem dele, que enquanto ele estiver aqui na Terra, vivo, ele sempre vai dar o melhor de si, né, independente das circunstâncias. E aqui tem uma mensagem inspiradora, ele diz: "Minha missão é para inspirar o seu futuro com o meu passado, eu vivi tudo isso para você não ter que viver." Então é para a gente aprender com as experiências do Danny Brown, para a gente aprender com a vida e com o sentido artístico que ele leva para tudo. É realmente bonita a forma como ele fecha o álbum. E o vídeo é isso, né? Uma tentativa aqui minha de explicar alguma coisa. Tamo junto, se vocês gostaram, compartilhem, se inscrevam, curtam e até a próxima. Voice I heard inside, tell myself every day, the greatest lesson I'ma give 'em hell.